Pronto. Oiê, estamos aqui mais uma semana. Tudo bem? Tudo certo, minha amiga. Tá E indo, você? né? Tá aí. Estamos conseguindo manter nosso papo semanal. É, seja véspera de feriado, seja o que for, tamo aí dando. Estamos aqui, nos descobrindo ainda, nos permitindo, acertando, testando. Isso é. E eu acho isso tão bacana a gente se permitir se colocar nesse lugar de fazer algo diferente, algo que chamou o nosso coração e a gente se colocar aqui sem nenhuma grande pretensão, não sei se é essa a palavra, mas assim, sem artifícios, né? Sem nenhuma grande programação, só com o coração aberto mesmo e compartilhando, acho que abrindo os papos que a gente tem, as nossas ideias, os nossos medos, nossas vontades, assim. Então, conseguir manter isso numa vida tão corrida, numa vida que tem tantos outros, entre aspas, né, atrativos, assim. Estou muito feliz que a gente está conseguindo trazer esse nosso propósito e manter, né? Também. Que também foi esse. Tipo, também, mas olha só, deixa eu te contar uma coisa. Não, não, muito pelo contrário, muito pelo contrário. É na dúvida assim, se eu simplesmente dar có ou, sabe, somar com algo, mas é um simples genuíno também. Sim, E acho que talvez a única coisa que eu complemento assim no que você trouxe é olhando para como tem reverberado dentro de mim, né? Porque a gente tem feito geralmente terças ou quartas de noite, né? Então, já é um momento que estou querendo voltar um pouco a atenção para outros lugares, né? Às vezes para casa, sair um pouco da frente do computador. Então, sempre tem assim, será? Vamos pular hoje, sabe? Mas ao mesmo tempo, quando vem isso, bota na cabeça, nossa, toda vez que eu saio, saio leve, sabe? É gostoso. Então, eu acho que isso é um grande ponto, assim, a ser olhado, sabe? Ser valorizado. Cara, a gente sai bem. Isso, assim, né? Que nem você tá cansado, mas você não vai ali, um amigo chamou pra sair. Então, vamos sair pra trocar uma ideia, conversar. Você não gosta? Claro, você está muito cansado, você não vai, tudo bem, mas assim, em geral, mesmo você estando cansado do trabalho, você gosta, porque você quer estar com teu amigo, você gosta de conversar, né? Então, eu acho que é o mesmo lugar, assim. é interessante você trazer isso, porque eu tenho me percebido no final do dia, hoje em dia, muito sem energia para fazer mais nada, assim, sabe? Tipo, desse lugar, tipo, ai, acabou o dia, quero mais tomar um banho gostoso, comer alguma coisinha e não gastar meus neurônios, sabe? Tenho ficado assim, tenho me sentido assim. É, e acho que podem ter vários fatores. A questão aqui nem é essa. O ponto é assim, é isso que você falou, né? A gente faz sempre final do dia, né? Já à noite. E tem dias que eu venho assim naquele lugar. Ai, tô cansada, sabe? Tipo, e é engraçado porque assim, a gente não tem obrigação com ninguém, né? A gente não tem assinado um contrato assinado, a gente não tem assim, oi, meus milhões de telespectadores, meus Olha, seguidores param na rua. desde a nossa primeira conversa, no fundo, a gente não tem obrigação nem com o outro, porque a gente deixou isso bem claro, assim, ó, vamos no flow. Então, assim, Então não é que as pessoas estão assim, por favor, vocês precisam gravar mais dias, né? Não tem nada disso rolando, sabe? Só tem dois loucos aqui que a gente vêm nem divulgou, então, assim, em princípio, não tem ninguém nem assistindo, então, assim. São dois loucos mesmo, assim. E aí, gente, não sei o quê. Quem são essas gente?
Eu tô olhando para trás aqui quando você fala, Olha, tô ela tá vendo sentindo alguma que tem coisa uma aqui. galera aqui, ó. Tem uma galera. É pra gente que tá chegando. A gente tá chegando, gente. Não, mas Na então, verdade, vamos confessar. Tem um ponto. Desculpa te interromper assim, mas é que a gente precisa ser honesto também, Tati. A gente pensou nisso tudo, pensando assim, que quando a gente morrer, as pessoas falam assim, nossa, eles eram tão legais. Vamos ver o que que eles deixarem aberto. Aí vão descobrir que tinha toda uma série de podcasts. Aí o pessoal vai ficar chorando, vai ficar, nossa, que malucos. Nossa, eles eram tão espontâneos, não sei o quê. Nossa, foram tão cedo. pois é, né? Olha, só esse nosso papinho aqui já me abriram várias coisas aqui, mas o que eu queria trazer, um era isso, dessa coisa do cansaço, mas, cara, é isso. A gente não tem nenhum compromisso, mas a gente tem, porque é legal. Porque, né, assim, tipo, a gente se prontificou a fazer e, e é sempre enriquecedor. Eu acho que sempre tem. É dentro daquele lugar que a gente falou que a gente sentia falta de um espaço para troca, para uma troca leve, uma troca profunda, para uma troca sem julgamento. É, Então, eu acho que é colocar energia em algo que o nosso eu, antes de estar fazendo isso, sentia falta. Sabe? Então, acho que é honrar esse eu que sentia falta disso. Eu acho que se tem algum lugar é esse, sabe? É, E. Fala, quer falar? Não, não, só tirei do mundo. Tá. E, e aí eu me lembrei, não. Eu vi esses dias uma pessoa falando justamente disso, me lembrou muito da gente, assim. Ela falou: Nossa, eu tô sentindo tanta falta de lugar, de conversar com pessoas de um lugar mais profundo, de um lugar mais aberto, genuíno. Ela falou assim, cara, eu amo as minhas amigas, mas os nossos papos se tornaram papos muito ali, dia a dia, filho, sabe, coisas mais fúteis, assim. E ela falou, eu não tô. Ela falou, claro que tem horas que a gente conversa um pouco mais, mas ela falou assim, eu não encontrei, assim. Ela falou assim, estou com falta de amigos que eu possa ter determinados tipos de conversa, conversas que fale sobre, é isso, sei lá, autoconhecimento, espiritualidade, doideiras, qualquer coisa, entendeu? Mas que vá para um caminho mais profundo mesmo, né? Então me lembrou isso aqui agora, quando a gente estava trazendo isso, eu acho que o que mantém, né, a gente ter criado esse espaço aqui entre a gente. É, Sabe Enfim. uma coisa que me vem, assim, dentro de dois pontos que você me trouxe, assim, que queria compartilhar, assim. Um, quando você trouxe um pouco ali atrás, tem porque é legal. Nossa, tá justificado. E a gente, em algum nível, vem perdendo a compreensão de que isso em si é uma justificativa, né? Tem um lugar, assim, da vida adulta em que, da forma como a gente vive, é comum da gente banalizar, da gente não valorizar essas coisas que não tem uma justificativa maior, que o Sim, simples ser legal não é suficiente, por conta das demandas, dos compromissos, das responsabilidades, e o tempo acaba ficando escasso. E a gente acaba vinculando a vida adulta, o passar do tempo, com com essa direção, né? Então acho que tem assim, e a gente está pedindo, eu digo a gente, não só nós dois, mas o momento pede. Algumas pessoas enxergam, mas não têm coragem. Outras não enxergam. Outras enxergam, então coragem, estão fazendo também. Mas eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de poder compreender isso. Nossa, é legal. E o legal já é uma puta justificativa, sabe? É legal. Que dialoga com aquilo que a gente estava falando alguns encontros atrás do Ailton Krenak, de que a vida não é útil. Não tem um lugar a se chegar. Então, isso por um lado. E aí, por outro, eu acho bonito a gente poder honrar isso.
Por quanto Uhum. tempo, não sei, mas a gente está se dando essa oportunidade, está vivendo essa experiência. Sabe o que que ela reverbera na gente de um dia que estava cansado? E a gente vai dormir talvez um pouco mais tarde, mais leve, porque a gente está dando vazão na rotina para uma expressão nossa e para um prazer, né? E aí, por outro, quando você está trazendo essa sua amiga, eu não sei se é o caso dela, então não, mas assim, pegando como gancho que você trouxe a partir dessa troca que ela teve, eu às vezes eu não sei se é só sobre profundidade, sabe? Ou uma visão sobre profundidade, porque também a gente acaba atrelando profundidade sobre determinada perspectiva, né? Falar coisas É, sobre certos específicas. assuntos, né? É, É. mas te ouvindo me veio assim conversas protocolares de uma certa forma. Eu vejo que, e de novo, quando a gente vai ficando adulto, a gente acaba levando a vida para esse tipo de lugar. Conversas protocolares. Então, assim, eu chego, encontro com alguém no elevador. Oi, oi, bom dia, como é que você tá? Já dou bom dia, sem nem ter espaço para ouvir. Chego no trabalho, tem determinados tipos de conversa com o pessoal do meu trabalho. Às vezes eu chego até mesmo em casa, seja com um companheiro ou com outros familiares, quando eu vou naquela reunião de família, e não passa para um outro lugar. E não necessariamente um lugar profundo, mas um lugar espontâneo, Espontâneo. um lugar assim de estar ali, de dar essa liberdade, que talvez antigamente a gente tinha esse repertório maior, por conta de tempo, por conta de contexto, a gente tinha essa vivência maior, né, de ter encontros em outros ambientes, mesmo que não falasse, nossa, eu estou, tem uma parte de mim, o eu, não é sobre isso. Mas eu tinha essa troca na família, na rua, e eu acho que hoje em dia a gente está perdendo essa habilidade, porque é uma habilidade, é um treino. E a gente vai se acostumando pela rede social, excesso de estímulo, vida corrida, blá, 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 blá. Então eu sinto que a gente está perdendo, está sentindo falta disso. E, Sim, de novo, algumas pessoas identificam e conseguem ver visivelmente isso, mas ainda por algum motivo não estão buscando. Outras identificam e estão buscando. Outras não identificam, mas também estão com saudade disso. E principalmente, talvez, não sei, aí é um chutômetro. Quem já viveu isso, né? Daquilo que a gente uhum, vinha falando, que nós somos uma geração, por mais que a gente seja uma geração distinta, mas ainda próxima. As duas últimas, vamos botar assim, sim, que ainda viveram boa parte da vida sem esse contexto que a gente está vivendo hoje excessivamente digital. Então a gente tem essa experiência viva, né? temos. Achei ótimo você tocar nisso, mas só que eu quero trazer um tema sobre isso, mas só para a gente não esquecer. Tem algo te atravessando? Da nossa. Ah, amiga, não abre isso não. O episódio de hoje vai ser dois, três, quatro. Olha, aproveitar que é feriado, eu tava pensando antes de você falar, vamos fazer hoje mais longo? Talvez a gente pode fazer um corte e fazer B, C, D, se você quiser. Bom, Assim, eu tudo tô bem. aberto, assim. Vamos nessa. Vamos deixar fluir, né? Vendo o que vai dar. Mas tudo bem. Você quer trazer alguma coisa ou não? De estar te atravessando hoje? Olha, amiga, me atravessando é muita coisa, a vida virou de cabeça para baixo nessa última semana, para ser sincero. Mas, de alguma forma, é até bonito trazer isso, que é o que a gente está conversando dialoga de uma forma muito presente com o que tem me atravessado. Então, tá tudo certo. Então, tá bom. É, então, também, assim, na verdade, tem uma coisa que vem me atravessando, mas eu nem quero trazer isso para tema. A gente já falou um pouco isso no encontro passado, que é a falta de educação e de não é instinto, mas é de percepção do coletivo que a gente está vivendo, sabe? De das pessoas na rua, de educação mesmo, de bicicletas na contramão, na calçada, as pessoas no. Eu fui comer outro dia num restaurante, num horário até que não era nem jantar nem almoço, uma coisa ali intermediária, então tinha poucas pessoas
A gente, duas pessoas com o celular, uma assistindo o que ela queria lá, os videozinhos dela, numa altura absurda, o outro falando com uma pessoa no celular, no Viva Voz. Então, assim, tipo, eu participando da conversa dele, sabe? Tipo, querendo comer em paz, e aquela briga de som de um com o outro. Falei, gente, fonezinho, R$ 10, sabe? R$ 10, você compra um e você vai pro seu mundo, não precisa compartilhar, não tem interesse no que você está querendo ver, minha amiga, o papo do senhor. E aí eu acho não, é a confirmação de que tudo que a gente foca cresce, que tudo é energia nesse mundo, porque como eu acho que desde a outra semana eu estou ativada, né, que eu trouxe a minha coisa do trânsito lá que me irritou, Uhum. eu acho que eu estou ativada, acho que eu ainda não consegui limpar isso do meu campo. Caraca, cara, eu acho que eu tô atraindo mais, entendeu? Eu Totalmente. tô, eu tô, No eu mínimo tô. observando mais, né? Isso tá. Olha o Fusca! Olha o Fusca! É igual quando você tem, sei lá, 17 anos e você acha que você tá grávida, aí você só vê mulher grávida e você fala, ai, eu tô grávida, meu, eu tô grávida. Olha, eu não sei, eu nunca fui uma mulher com 17 anos, assim, Mas, mas, mas olha que curioso, né? Justo antes de entrar aqui, justo, assim, literalmente, a última coisa que eu fiz, tava olhando o post de uma amiga que acabou de vir de um retiro em Manaus, aham, e ela grávida, e ela acabou de passar um processo super delicado no aeroporto, de falta de cuidado da empresa e ela expondo assim de ficar mais de 16 horas esperando, ela tinha remarcado, antecipado o voo dela e tinham dado confirmação, ela, né, cliente, não sei se Gold, então teoricamente tem deveria, a gente pode, benefício, né, né? não quero nem É, entrar ainda, mas sim, e e mesmo assim, chegou na hora lá, desmarcaram, voltaram ela pro lugar. Sumiu do celular dela o print que ela tinha dado, assim, tava em branco e ficou 16. Enfim, um caos, sabe? E isso, assim, como ela trouxe, assim, mulher grávida, ela falou assim. E aí você vai vendo o que que eles fazem com idosos, com autistas, aí as malas das pessoas. E aí você vai entrando, e aí para quem você recorre? Você sente ainda nesse lugar, assim, né? E ela começou a ter uma questão no calcanhar, né? Viagem, acredito que talvez questão hormonal por conta da gravidez. Então, assim, esse desrespeito que você está falando tinha acabado, assim, de esse sentar. lugar do coletivo, do olhar para o outro, sabe? De não fazer pro. Aquela lei básica, 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 você não faz com o outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você, sabe? Assim, acho que é o mínimo de uma convivência, né? É o mínimo, assim. É, o seu direito começa, né? Onde. Não, o seu direito termina onde começa o do outro. Enfim, Uhum, isso tem me atravessado, mas eu nem quero entrar, não quero entrar nesse tema, não, porque, enfim, sei lá, não tô, não tô a fim de falar sobre isso. É porque eu tô muito, tem um lado meu que tá muito desapontado de como a gente, como ser humano, tá indo, sabe? Mas eu não quero olhar por esse lado e também sei que não, esse olhar não é meu, sabe? Assim, uhum, eu não sou a pessoa que olha por esse lado. Eu vejo muitas coisas bacanas, conheço muita gente legal. Assim, não sou esse lugar, mas eu tenho olhado isso, entendeu? Também não vou negar, sabe? Então, mas voltando, que a gente estava falando dessa coisa antes ali, é, eu vi eu li uma frase pequenininha e vi uma coisa que eu vou conectar uma com a outra, até escrevi aqui rapidinho, antes da gente começar, que eu de repente queria trazer, e aí pode ser. Eu vi acho que foi no LinkedIn, tá? Um videozinho de uma repórter nos anos 70, 70 e pouco, ali, quase 80, finalzinho dos anos 70, 80, entrevistando as pessoas na rua, perguntando quantos livros as pessoas liam por semana, por mês, ali, por ano, enfim, que tipo de livro elas liam.
tão, tão assim, interessante de ver, porque, primeiro ponto, a velocidade da fala das pessoas. As palavras, sabe? Independente de você perceber o que seria ali faixa social, né? Assim, das pessoas, você via que todos tinham uma outra colocação, sabe? Do português, das falas, né? Ali. E tudo com calma. Existia pausa, tempo, respiração, sabe? Tipo, isso foi uma coisa que me chocou, assim. E depois a quantidade de livro que as pessoas liam. E as pessoas que liam assim, esse mês eu li muito pouco, eu li 4 livros. 4 livros no mês, sabe? Tipo, muito pouco. Eu falei, meu Deus do céu. Ok, é um ponto. E isso, né, ali, né? Outro ponto, a frase. É, a leitura exige silêncio, atenção e tempo. Justamente 3 coisas que o mundo atual tenta tirar de nós o tempo todo. E aí, é, essas 2 coisas me lembraram que em 20, acho que foi 23, final de 23, eu ia no começo de 24 fazer um trabalho espiritual, né? Me recolher espiritualmente, fazer um trabalho aí, ficar em silêncio. E numa meditação, me veio, acho que eu já falei isso para você, me veio de eu tirar Instagram, né? Diminuir esse fluxo. E calhou, nesse mesmo período, eu participar de um workshop com um amigo que é terapeuta, jornalista, e ele chamou uma outra pessoa que agora eu não me lembro qual era a especialização da pessoa, mas eles falavam justamente sobre essa questão de falta de foco e o quanto que as pessoas hoje em dia não conseguem mais ler, se concentrar, né, permanecer em nada que dure muito tempo, porque a gente está com essa aceleração toda, a gente, né, os estímulos, dopamina e todo o mundo que traz para a gente dessa aceleração. Juntou com essa questão que eu falei, ok, vou sair do Instagram. O ponto é que eu quero trazer. O que ia durar um mês acabou ficando 3 meses e acabou ficando para sempre, eu nunca mais voltei para o meu Instagram. E o que eu percebi? Eu voltei a ler. Eu sempre li. Teve uma fase da minha vida adolescente que eu me refugiava nos livros, sabe? Assim, tipo, eu ia jantar, tava eu lá no livro. A minha mãe e meu pai, dá pra parar de ler um minuto e, tipo, a gente ter uma conversa em família? Aí eu, ai, tá, né? Tipo, conversa em família. Acabou a conversa em família? Tipo, já ia eu pra Agatha Christie. Eu acho que eu li todos os livros da Agatha Christie, sabe? Tipo, eu tava naquela fase de querer ler os mistérios ali, os assassinatos, as coisas. Mas, enfim, é, e eu voltei a ler. Consegui, e foi engraçado porque eu reparei que eu estava com essa dificuldade de focar só depois que eu voltei a focar, entende? Quando eu comecei a ler de novo, eu falei, gente, eu realmente não estava lendo, não estava conseguindo. É, percebi que eu voltei a ter mais tempo para outras coisas, enfim. E aí eu, sei lá, me veio essa semana essas 2 coisas. E eu vejo o quanto que realmente as pessoas, por exemplo, um podcast como o nosso, que a gente trouxe aquela coisa, a gente fala pra caramba, vai durar 1 hora, quem vai ter paciência para ouvir 1 hora? Entendeu? Tipo, hoje eu estava conversando aqui com o Marcelo, ele escreve, aí ele tem lá no Subtrack, sei lá, acho que é, textos gigantes. Aí hoje ele comentou, a gente estava falando sobre isso, ele falou, uma pessoa deixou de me seguir. Eu falei, Marcela, é porque você escreve muito, as suas escritas são escritas que exigem, sabe? Tipo assim, exige a atenção. E as pessoas hoje em dia não querem ler. Eu falei, eu mesmo tenho pessoas que eu amo, que às vezes eu não consigo ler tudo, não tenho tempo.
Então, assim, o quanto que a gente realmente, né, tá dizendo que não tem tempo para coisas que às vezes são importantes e está tendo tempo para coisas que não são. O quanto que a gente está sendo drenado ou roubado, né, da nossa concentração, do nosso foco. E se você realmente acha que o mundo atual ele rouba da gente isso, silêncio, atenção e tempo. Sem dúvida, sem dúvida. E qual é o Eu acho, caminho? e eu acho que esse talvez seja uma das maiores batalhas que a gente tem nesse momento, sabe? Para mim, o ponto é como fazer essa batalha, né? Não que eu saiba, mas assim, para mim, de novo, que nem a gente emendou com o encontro passado, que não é que saiba a resposta, mas ver que essa é a direção e tá atento em buscar viver esse caminho, né? Sim, Então, porque é isso, né? Em algum nível, é uma batalha perdida no sentido de que essa é a direção, esse está dado. O mundo, a época em que a gente vive é essa. Uma pessoa, a gente não vai mudar isso. Por mais que tenham várias sentindo esses sim. efeitos e querendo, mas a direção é essa. E aí, eu acho que passa a ser. Eu quero viver de um lugar, ver se você entende. Na verdade, eu acho que você vai entender. A questão é quem ousa que possa entender, se ouvir alguém. Mas é não viver de um lugar de rebeldia, desse lugar que eu, por exemplo, historicamente tendo a ir. Aham, Não concordo, tá errado, então não quero e vou fazer o contrário. Meu lado aquariano, por exemplo, sim. facilmente vai para esse lugar. E eu vejo que isso é um lugar que me machuca, que não O leva. arquétipo do rebelde, né? É, exatamente. Então, assim, para mim é conseguir conciliar esse olhar de que, na minha concepção, esse olhar ele é verdadeiro, essa crítica ela é válida, ela é genuína. Agora, como que a partir dessa crítica a gente consegue é, viver nesse mundo, sabendo que ele é assim, mas que a gente não se perca nisso, não se machuque, que a gente não perca nosso foco, não perca nossa atenção, não perca nosso tempo, né? Porque isso são coisas valiosas demais para a gente estar entregando da forma como a gente está fazendo. Porque a gente entregar tempo é a gente entregar a vida, a gente entregar o nosso foco, a gente entregar a nossa escolha, né? A nossa atenção, ela está diretamente atrelada a isso, E né? entregar nosso foco é nossa escolha e é entregar a nossa vida, né? Porque naquilo que é Total, isso que a gente falou, naquilo que você foca é o que você está vivendo. total, total. E por um lado, e aí são vários prismas disso, né? Porque existe o prisma daquilo que eu, como você falou assim, será que eu estou hiperfocada no desrespeito das pessoas? E aí começo a ver isso em tudo quanto é lugar, ou criar situações que não tinham desrespeito, ou não era desrespeito tão grande, mas por estar com hiperfoco, acabo aumentando. Então tem essa vertente, mas tem a vertente de assim, se eu tô com o olho para a direita, eu não tô olhando à esquerda. Então, assim, se eu foco, consciente ou inconscientemente, tá em um lugar, eu tô deixando, tô perdendo algo. O que que é esse algo Muitos que eu tô alvos, perdendo? muitos alvos. E o que que é isso? E aí, como a gente vem falando, a gente vem sentindo falta de algumas coisas. Então, a gente vem sentindo falta dessa interação mais presente. E não é que as pessoas antigamente eram pessoas iluminadas e tinham aquela presença de uma pessoa iluminada. Não, mas elas estavam um pouco mais inteiras naquele momento, naquela interação. Seja na raiva, seja na alegria, na besteira, no amor, mas estavam um pouco mais ali, vivendo, recebendo, percebendo o que que estavam recebendo naquela interação. E isso é algo é, vital para gente. Assim Sim. eu entendo, né? A gente precisa, assim como a gente precisa de um toque, não é gostoso receber um toque de alguém? A gente sente prazer. Seja um toque de carinho, de um amigo que se abraça, né? Um beijo, seja um toque de amor mesmo, né? De afeto, de tesão. O nosso corpo é biológico, é vital. Uhum.
Então, assim, essa interação, esse contato, que é o que a gente está falando, pô, estamos aqui porque é legal. Nossa, esse legal é tudo, mas por que que é legal? Porque de alguma maneira nós dois estamos buscando dar esse sim pra gente, né? Então, assim, e aí pra mim, por isso que a gente precisa travar essa batalha. E aí, como travar essa batalha com essa magnitude, dando essa importância, sem entrar num lugar de rebeldia, da resistência, de não, não vou porque não concorda, e tudo bem não concordar, que bom que você não concorda, mas dado isso, aí eu tenho brincado que é o pessoal do Tropa de Elite, fatiou, passou, sabe? É ser um ninja, é assim, ver ali as bombas dessas pegadinhas do contexto em que a gente está vivendo, que, pô, vai falar que não é legal ver ali um feed do Instagram? Pô, claro que é, Lógico. Lógico, sabe? mas o Vai, problema é que o feed do Instagram acaba te levando lá para as freiras cegas que plantam batata. E você fala, gente, por que exato. que eu fui parar com as feiras cegas que plantam batata? Entendeu? Da onde isso me levou? É, tipo, As feiras cegas que planta batata é bom. você para com as coisas e você fala assim, oi, como é que eu vim parar aqui? Aí você olha e fala, meu Deus, entrei numa Não, nave. mas 2 horas que eu estou aqui. só para trazer um contraponto aqui, assim, hoje eu vi um vídeo maravilhoso. De Cara, cachorrinho? Não, porque tudo que para mim que é maravilhoso é de cachorrinho. não, é de uma pessoa, nem sei o nome, mas assim, era um cara fazendo um vídeo com violão, com fundo, do vídeo de uma outra pessoa. Mas o que era Ah, maravilhoso era essa outra pessoa. E você vê que tem pessoas. Eu falo assim, essa outra pessoa, entendi que é um jovem. Eu não tenho certeza, assim. Mas tão espontâneo, tão espontâneo que você fala assim, é, a mim essa espontaneidade assim me brilha muito os olhos, assim, eu admiro muito. Admiro muito assim, porque para mim é expressão assim, uma das expressões, assim como alguém genuíno. expressando uma arte, seja ela qual for, na excelência, para mim me toca em um lugar, seja qual for. Pode ser balé, futebol, sinuca, sei lá. Luta, se for assim naquela excelência que eu consigo identificar a excelência, falo, cara, Hum, é uma dedicação, é aquilo que era para ser grosseiro, alguém que não sabe faz de forma grosseira, quem sabe ela faz como se fosse fácil, faz numa leveza, coisa, você fala assim, como não admirar, né? Então, quando alguém expressa isso, para mim me toca. E quando alguém tem aquele brilha, parece que você consegue ver um campo energético, uma aura diferente, que no desenho animado a gente faz, né? Na vida real a gente não tem esse ó, mas quase que tem. Então, essa pessoa tava falando isso e era uma brincadeira assim, falando que ela pega a bênção de tudo quanto é ser, é orixá, é Buda, é Oxalá, é Gandhi, o que tem eu tenho, e quando tem reunião lá, eles falam de mim porque eu já faço tanta besteira, porque ele fala assim, e Antônio? Como é que tá Antônio? Só que assim, eu não chego aos pés da expressão, da expressividade da pessoa. sim. E aí eu Tem gente que fiquei, nasce, né, com isso, né? cara, e eu fico assim, eu vi 3, 4 vezes, eu falei assim, cara, não é possível que, admirando, assim, batendo palma pra pessoa, assim, não sei se foi interpretação, se não foi, mas se for, conseguiu muito bem. Se não foi, é aquelas pessoas que você fala, cara, ainda bem que eu conheci uma pessoa assim, porque faz meu dia. Sabe? Quando você tem aquele momento e fala assim, fez meu dia. Cara, eu super te entendo e eu acho que isso é uma coisa que você falou da espontaneidade, isso também me emociona. E vou trazer de um lugar muito humilde aqui, é, que eu acho que isso que a gente está se propondo a fazer aqui vai por um pouco por esse lugar. Uhum, Porque a espontaneidade, né, na sua essência, ela é essa beleza, né? No sentido, porque é você sem medo, sem trava, sem lente, né? Sem nada. É, sem nada, mas com tudo. E
E é tão raro, né? A gente volta a gente acaba voltando, né, para essas coisas assim, que é raro você poder estar num lugar onde você vai se expressar totalmente, é raro você poder Você tá me lembrando? Não sei, cara, o quê? ano passado eu fui Olha a no. espontaneidade aí, cuidado. Ano passado eu fui no Kumbamela, né? Lá na Ah, Índia. sim. Que é um evento, assim, num lugar, dizem que é mais ou menos do tamanho de Manhattan, não tenho certeza, mas mais ou menos assim para ter o tamanho. Em 45 dias passaram 640 milhões de pessoas. Então, assim, três vezes a população do Brasil. Então, era nesse fuzuê, onde tinha um acampamento, tinham banheiros, basicamente banheiro químico, semiquímico, só que não de plástico, assim, de metal, que a parte de cima era meio vazada, então frio, assim. Então a gente estava assim, mas com um grupo de amigos felizes, vivendo a aventura. E aí tem um amigo meu, que é uma pessoa, uma dessas pessoas que eu admiro muito pela espontaneidade dele, né? Daqueles que é fechamento pro que deve é, Aham, e então assim, é firmeza nas coisas, mas assim, é aquela pessoa também alegre e espontânea, fala assim, cara, tem pessoas que são artistas mesmo, assim, do jeito de ser. E aí, quando você estava contando sobre o rolê de espontaneidade, eu lembrei que eu entrei no banheiro, nesse lugar que eles botavam os tapumes e várias cabines. Uma parte aham. de banheiro, outra parte de boxe. E tinha umas bicas assim no chão. Aí no que eu entro assim nessa parte que tinha os tapumes, tá ele ali de tarde lavando a cueca dele esfregando no chão. E assim, tava sozinho, curtindo, acho que tava até cantando, lavando, assim, e esfregando, Quase na beira esfregando. do rio ali, né? Na É beira do rio. quase coisa ali, sabe? Tipo, esfregando. Eu falei, aí acho que eu já vi a cena de antes, e me filmando. Eu falei, nossa, amigo, você que é super youtuber, sabe? E ele, assim, numa espontaneidade, assim, quem vê cara não vê corre, sabe? Tipo, e eu, assim, eu escangalhei, assim, eu quebrei a minha própria. Eu tava já brincando, mas sabe quando entra em você aquela brincadeira, você fala, cara, que coisa gostosa, né? Tipo. Ele assim, então, quem vê cara não vê corre, amigo. Tipo, tô aqui mesmo. É, a vida como ela é, né? Tem que lavar a cueca. Assim, é besteira, mas assim, são essas, né? Mas não são essas coisas, né? São essas bobeiras do nosso dia a dia. É, eu acho que assim, né? Viver com essa leveza, sabe? Se permitir ser, né? Do que trazer. E eu acho que esse lugar dessa espontaneidade vem muito da nossa criança, né? Então, eu acho que quando a gente não. Quando ela consegue passar a perna na gente, sabe? E tipo, e se expressar, é muito maravilhoso. Porque traz essa leveza, traz essa beleza, né? Esse emocionar que você falou, assim. E eu acho muito legal também, eu concordo com você, quando a gente vê. É totalmente diferente quando você vê isso, sei lá, no Instagram, uma pessoa que é espontânea, do que uma que você vê que a coisa tá preparada. Não tô dizendo que não tenha valor uma pessoa que grava alguma coisa com todo um preparo, um estudo, uma câmera, a pessoa produzida. Não é nada, não é desse lugar. Não estou diminuindo nem um pouco o valor, porque são conteúdos, porque é o jeito da pessoa se expressar, tá tudo E certo. tem momentos também, E né? tem momentos, e é perfil de cada um, depende do que você quer. Não é desse lugar assim, né? E nem do que um é bom, o outro não é bom, ou eu gosto mais um ou de outro. Mas quando você vê um que é espontâneo, é o que você falou, né? Te toca em outro lugar, pelo menos a nós, né? Aqui. Total. E até dentro disso que você trouxe, né? Porque eu acho que isso vincula muito também com a nossa necessidade, da onde surgiu essa ideia, né? Porque, pelo menos a compreensão que eu tenho, assim, da minha parte, tem uma beleza da gente estar hoje muito digital e com os recursos que a gente tem, que é aquilo que, por um lado, em algum nível está bem mais acessível, né? Por outro, a gente está vivenciando essa acessibilidade de uma forma
que nem aquilo que dizem que agora tem aquele viés de que você é meio e você se acha empreendedor. Ah, Entende? é? No sentido assim de como se você fosse já um grande empresário, por você Entendi. ser MEI, sabe? E, e não desmerecendo, mas são coisas distintas, são Não, gente, responsabilidades totalmente. distintas, Nem né? todo mundo é empresário, empreendedor, né? Nem todo mundo tem esse viés. Exatamente. Então, o E ponto que eu tudo tô bem. querendo. É tudo bem. E o que eu tô querendo trazer é que o fato da gente poder hoje estar fazendo, por exemplo, o que a gente está fazendo, não faz com que a gente seja comunicadores. Assim, Não. né? Só que a gente tem uma exigência, uma autoexigência coletiva dessa performance. Então, Sim. assim, o que chega de comerciais, de propagandas e de discursos de que agora você pode atingir 100 milhões de pessoas, porque a inteligência artificial já permite isso. Agora você pode ter um discurso profissional, agora você pode fazer o que um escritório inteiro de marketing faz. E tem uma vertente que é verdadeira, de um alcance maior que a gente nunca teve e que está mais próximo, só que a gente acaba se exigindo, e isso não é só para uma área, para várias áreas da vida. E aí tem uma autoexigência que a gente não percebe que a gente acaba comprando e se exercendo ali constantemente, que gera uma exaustão. E que gera mais do que exaustão, uma frustração. Né? Porque a gente não está chegando naquele lugar que falaram que a gente ia e que a gente acreditou. E aí eu digo que isso se relaciona com aqui, porque um dos pontos que a gente falou, cara, a gente quer só se expressar. E depois a gente entende, conforme vai vivendo, se vai dar em algum lugar e que lugar seria esse. Mas assim, então, vejo que tem uma beleza nessa espontaneidade, por isso também. Sim. É, eu acho não. Estarmos aqui foi uma necessidade dessa nossa expressão. E, de alguma forma, é, compartilhar isso, né? Sem nenhum grande objetivo, digo objetivo financeiro ou profissional, né? Como assim, mas sim com o objetivo, de repente, encontrar pessoas como a gente, que. Malucos? Exato, exato, exato. É, Só um parênteses aqui, você falou. Eu acho, não, não. Aí corrigiu para outra coisa. Eu lembrei que essa semana uma amiga mandando áudio, perguntando uma ajuda para ela. Falei, amiga, você tem noção disso aqui? Não sei o que ela. Eu acho, não, não, eu não acho nada, eu não sei. E assim, morreu. Falei, tão maravilhoso, eu não acho nada, não sei. é tão bom falar, não sei, né? É muito libertador isso. É, é porque eu tenho me corrigido desse lugar. Eu percebo que eu falo muito eu acho para coisas que não é que eu acho. Eu acho que pode ser assim. Não, eu não acho. Para mim é assim, sabe? Tipo, então eu meio que tenho me corrigido de colocar isso, né? Porque esse lugar da fala, né? Eu acho que tem muito isso assim. Olha lá, eu acho. Já virou vício de linguagem, mas É o tem esse. antigo tipo assim da minha geração. É, não, o que eu percebo é que, como a gente tem uma mente muito acelerada e a gente sai falando, a gente perde muita oportunidade de refletir, né? De realmente alinhar a estrutura e Total. falar de um outro lugar. É, é muito acelerado. Então, eu não é sempre, mas eu às vezes paro assim para tentar diminuir, sabe, a velocidade da minha fala e trazer a minha fala de um lugar mais
eu não sei se é consciente, porque eu não estou dizendo que quando eu falo acelerado eu não esteja consciente, mas de um lugar onde eu primeiro me escuto, sabe? Eu acho que são frações de segundo onde eu vou ali. E não é para evitar falar alguma coisa, mas é para trazer mesmo uma consciência maior, um degrau mais baixo de consciência, sabe? Mais baixo, assim, eu digo Mais mais profundo. profundo, né? Mais fundo de consciência. É, e não naquele lugar, você falou, eu já tenho uma fala, e, sabe? E a coisa já vem meio que pá, 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 pá. Mas de um lugar de tipo, tá, eu posso silenciar, né? É, é, eu acho tão bonito quando você tem um papo com alguém onde você pode ficar um tempo em silêncio. O silêncio não é constrangedor, não é de um lugar onde a gente não tem nada para falar. Porque sim, existem esses silêncios que incomodam, né? Mas existe aquele silêncio que é aquele silêncio, tudo bem, a gente não precisa falar nada agora, né? A gente pode ficar em silêncio e o que for falar vai vir no tempo certo. E isso é tão raro, porque toda hora a gente tem que estar falando, a gente tem que estar dando uma opinião, tem que saber, tem que saber. É uma das coisas que para mim foi muito libertador. Eu sempre me exigi muito no trabalho, pela minha história, de como eu fui alcançando cargos e, enfim, as coisas foram acontecendo. E eu sempre me cobrei, eu tenho que saber, eu tenho que estar no controle de tudo. Se eu sou uma líder, como é que eu não sei, né? Como é que eu não tô sabendo tudo? E aprender a delegar, dizer, né? Não sei. Eu me lembro a primeira vez que, porque eu já, tipo assim, eu já tive coisas, tipo, meu chefe me perguntou uma coisa, eu não saber, ou saber parte, ir lá, buscar tudo e responder para ele, entendeu? Mas não falei Uhum. para ele não sei. E eu me lembro que uma vez eu falei assim, eu vou falar não sei. Olha, não sei, vou verificar. Qual o problema, né? Tipo, falar não sei, vou verificar. Mas para mim tinha um problema. E eu me lembro a primeira vez que eu escrevi o não sei, sabe? E aqui falei, ai meu Deus, não vou mandar o não sei. Não, não. Tipo, não. Joga o teu celular na parede, mas. Sabe? Aquela briga, né? Tipo, a minha eu super querendo evoluir, a que, tipo, assume, com aquela outra amedrontada, puxando o cabelo dela, tipo, não, você vai arruinar a nossa carreira, sabe? Tipo, e outra, eu vou te libertar, sua maluca, sabe? Tipo, aquela guerra. E que eu mandei, não sei, vou verificar e já te volto, te retorno. Porque eu não tenho problema nenhum que as pessoas virem para mim e falem, cara, não sei, não fiz, né? Tipo, vou fazer, não consegui, nananã, vou buscar. Eu não tenho problema nenhum das pessoas fazerem comigo. Então, por que que eu não conseguia fazer isso, sabe? Que autoexigência, que pressão louca. E não era pressão do meu chefe, não. Ele, tá bom, quando der volta, sabe? Tipo, é... mas não sei por que que eu fui falar isso. Tá falando Ah, por causa do negócio. de Ah, preencher o espaço, o momento, a gente ter que falar alguma coisa, é, né? exatamente, desse lugar, assim, desse pacote que a gente tem hoje em dia, muito também, né, de alta performance e de. Então, e eu acho que ligando tudo que a gente falou, vem muito do que a gente também já trouxe aqui em um outro momento, é o tal do caminho do meio, né? Que Jesus já falava lá, tipo, é o equilíbrio. A vida está no equilíbrio real, assim. Eu estou fazendo uma mentoria financeira. Eu não sei para cá, porque de um tempo para cá acionou um lugar meu assim. Eu sei, porque eu vou fazer 52 anos agora em um mês, e eu falei, daqui a 8 anos eu tenho 60, fudeu, entendeu? Tipo,
a ladeira abaixo já está carrinho de rolimã descendo com alta velocidade, 60 mais 10 são 70, todos os sonhos que eu quero realizar ainda. Como é que vai ser minha aposentadoria? Não pode contar com o governo, não, não, não. Tipo, pirei a cabeça. Falei, puta, tipo, tem que olhar isso mais a fundo, me planejar. E aí, conversando com a pessoa que eu estou fazendo a mentoria, aí fui estudar mercado financeiro. Estou que nem uma doida estudando sobre isso, assim, tentando entender um mínimo ali, porque não dá para ficar confiando ali no cara do banco, né, coitado? Tipo, ele quer ganhar a comissão dele, né? Ele tem que pagar para o banco. Depois, sobre alguma coisa, vem para mim, né? Tipo, mas enfim, o ponto é que conversando com ela, me lembrou agora que a gente falou de equilíbrio, porque foi que eu falei para ela, eu falei, cara, eu não quero agora, nesse momento da minha vida, aos 52 anos de idade, ter que cortar coisas que para mim são importantes, podem ser supérfluos ou luxo, mas assim, trabalhei muito para poder conseguir ter um padrão de vida e algumas coisas que para mim são importantes. E não quero, pelo menos agora, pode ser que eu mude, né? Se tem uma coisa que eu aprendi na vida é que a gente muda, graças a Deus. Mas pode ser que eu mude, mas no momento eu não quero. Mas também, com essa justa medida, o que que eu quero trazer aqui? Qual é a justa medida de estar vivendo no agora, aproveitando, curtindo, usufruindo, né, podendo viver experiências, porque a vida é essa grande experiência, mas ao mesmo tempo também guardando e trazendo um equilíbrio para um futuro. Eu não sei se eu vou viver 90 anos, não sei se eu vou morrer amanhã. Então eu acho que eu tenho. Agora eu vou ficar com esse eu acho o tempo inteiro. É, o que eu tenho visto, o convite da vida, cada vez mais em todas as áreas que eu estou dando foco, o convite da vida é esse tal desse equilíbrio. É esse equilíbrio no financeiro, olhando hoje e olhando futuro. É o equilíbrio nesse tempo, né, onde eu, ok, onde eu gasto, onde eu vou investir e gastar meu tempo. Ah, quero ficar, né, sei lá, na internet até chegar na freira cega? Ok. Mas, puta, tipo, no outro dia, vamos lá, né? Tem que equilibrar, sabe? Não sei. É esse lugar do que você falou, se eu dou foco numa coisa, né? Várias outras estão sendo negligenciadas ou deixadas para trás. Então, como é que eu equilibro o meu dia a dia a ponto de estou vivendo num mundo que está assim acelerado, num mundo que tem um outro dinamismo, um mundo que me convida para muitas coisas, mas ao mesmo tempo eu não me afasto e me perco da minha essência, consigo equilibrar para conseguir ler os meus livros todos que eu amo, porque eu descobri que assim, o lugar para eu gastar dinheiro é livro e livraria. Assim, na livraria, sério. E caderninho. Sério, Eu olha, tô. eu vou numa livraria que eu descubro, eles são muito sacanas, mas eu já descobri. Eles têm assim um negócio cheio de caderno. E tá lá os cadernos. Só que lá embaixo, depois de 70 cadernos, o caderno 71 lá, ele tá custando R$ 10. Sério, olha só. Um caderno desse aqui, tá? R$ 10. A maluca comprou 6 cadernos. Pra quê? Porque é louca. Porque ama caderno, porque ama canetinha, ama livro. Então eu gasto dinheirinho em livraria, em caderninho, em Nossa, canetinha. nem me fala, porque eu tô com mais de 20 livros para ler e tô com mais de 30 para comprar. E ela diz, você não vai comprar enquanto você não terminar de ler alguns desses 20. Eu Eu falo, falo cara, isso, mas eu não cumpro comigo mesmo nisso. Eu falho comigo e eu fico. E aí, isso é um outro ponto aqui que eu vou anotar que e a gente pior que vai às vezes eu fazer. gasto tempo relendo o livro. Aí eu falo, caramba, cara, eu tô com...
Nossa, aí eu tô começando a desenvolver aquele hábito que eu nunca pensei que eu fosse ter, que é ler mais de um livro ao mesmo tempo. Ah, eu sempre faço isso. Eu só Eu nunca consigo fui terminar um disso, eu sempre fui livro. de ler um, mas agora eu tenho experimentado, tô tateando isso, assim. Eu eu sou não, porque eu acho que isso é uma crença que eu tenho. Mas ok, eu vivo nessa crença, tá? Vamos lá. Eu só consigo terminar um livro se eu leio, tipo, 3 livros. Não sei, da onde surgiu isso, mas é verdade. Então, eu leio um livro sempre. Eu estou na fase da neurociência, né? Então, estou lendo agora sobre o nervo vago, que eu estou apaixonada pelo nervo vago. É, Tá doida, eu né? tô querendo fazer uma pós de coisas que se relacionam aí, eu tô me segurando também. Então, aí tem lá o livro do nervo vago. Aí eu sempre tenho um livro, bobinho. Tô lendo um que se passa num bar que as pessoas conseguem voltar no tempo. Bem, água com açúcar, assim. É, E aí tô lendo um outro de psicologia, né? Porque como eu tô fazendo a minha pós, e eu tô na minha época do meu TCC, que é outra coisa que a pessoa deixou para a última hora. Aliás, você deixa as coisas para a última hora? Em princípio, não. Em princípio, não. Cara, eu descobri que eu 70%, sei lá, 80% eu deixo. É, eu funciono nessa adrenalina. Não, ela me faz mal, então, em geral, pelo menos até onde eu vejo, né? Eu gosto assim de deixar tudo muito organizado. Então, por exemplo, que aí eu relaxo, porque eu já tenho dificuldade de relaxar nesses aspectos. Então, em geral, eu tento deixar o mais relaxado. Por exemplo, quando eu viajava, assim, sei lá, tô indo viajar fazer uma viagem internacional. Aí eu separo o dinheiro da viagem. E aí eu Aham. separo o dinheiro que eu vou precisar quando eu voltar, porque tem um tempo até você voltar a trabalhar e receber. Aí geralmente eu vou fazendo a gestão ali do dinheiro da viagem. Aí na própria viagem eu entro às vezes nos lugares assim, tipo, não, tem que controlar um pouquinho mais, tô gastando mais. Aí enfim, vou fazendo. E aí volto para o Brasil, tipo, caramba, e agora, cara? E agora como é que eu vou fazer? Eu só vou receber, sei lá, o salário daqui a um mês. E tem esse mês todo. E aí, de repente, eu abro uma gaveta, ou mexo no banco, ou faço alguma coisa assim, tipo, nossa, eu tinha deixado isso aqui, eu nem lembrava. Então, assim, me prevenindo de mim mesmo, isso que eu quero dizer. Então, assim, a Sim. mesma coisa com mala. Começo a arrumar a mala porque eu quero curtir até o último momento, então eu vou arrumando com calma. Porque aí, quando tá todo mundo parou de fazer tudo para fazer mala, a minha já tá feita, eu sei que é só botar a mala no carro porque e não vou esquecer nada porque eu já fiz quando eu tava com calma. Então, assim, é só pegar a mala, não tem nem que pensar, nossa, será que eu tô esquecendo alguma? Não. Então, assim, eu tendo a ter essa postura, sabe? Não, isso é ótimo. Só me lembrou uma coisa aqui. Tinha uma época da minha vida que eu guardava dinheirinhos em lugares escondidos na roupa. Eu adorava, tipo, eu pegar uma calça, eu. Nossa! Nossa, tinha algumas vezes, cara, quando eu era mais novo, que eu achava, sei lá, numa gaveta. Sei lá, achava R$ 200, R$ 300. Nossa, eu guardei isso, nossa, não fazia ideia, caramba! Nossa, eu sou muito bom, né? Eu me protejo de mim mesmo. Essas surpresinhas, né? Eu acho que eu vou voltar a fazer essas surpresinhas pra mim. Vou guardar uns dinheirinhos por aí. Não, eu tenho feito um assim, que eu boto R$ 100 guardado na carteira de motorista por Aham, qualquer emergência, né? Como são cem sim. reais, eu não vou deixar solto na carteira, mas por qualquer emergência, assim, sei lá. Hoje em dia, às vezes, É. você tá na rua e não tem Pix, acabou o celular, tá sem dinheiro, não. Só que eu esqueço que eu tenho esse dinheiro. Aí, de vez em quando, eu preciso tirar a carteira de algum lugar para mostrar um documento. Aí eu, nossa, eu tava com esse dinheiro aqui tá parado há mó tempão, sabe? Aí o outro lado meu que já tá querendo aprender, né, a investir, falou, pô, mas tá Já tá R$ 100, tá rendendo. parado? Já tá Podia estar rendendo. rendendo alguma coisa, tipo que fossem 10 centavos, mas a mentalidade. Aí eu fico assim, cara, será que eu não tô deixando muito aqui parado? Ó o equilíbrio, ó o equilíbrio. Mas você não ia ter o prazerzinho de. R$ 100. Essa semana mesmo eu troquei a carteira e fui trocar as coisas, né,
Aí quando eu abri, eu falei, cara, será que eu ainda tô com esse dinheiro? Ou eu gastei, tô, sei lá, com 20 reais desse. Falei, caramba, não, eu tô com 100 reais mesmo ainda na carteira. Mas esse lugar de deixar para cima da hora. Então, tem uma coisa assim. Eu detesto fazer mala. Detesto. Mas eu me coordeno assim. Eu pego e eu escrevo tudo que eu vou precisar. E aí, depois, quando eu vou arrumar a mala, mesmo que seja bem em cima da hora, no dia anterior, eu já fiz uma pré-mala, entende? Aí eu só vou Aham. dando check. Inclusive das roupas, eu já sei tudo, eu escrevo tudo. Por isso que eu tenho caderninho, porque eu dancei escrevendo tudo. Mas o que eu digo de última hora é, assim, vou fazer uma apresentação, por exemplo, o TCC. Eu queria ter começado antes, mas eu funciono, eu fui trazendo insights do que eu queria e escrevendo, né? Eu tenho um caderno lá do TCC. Então eu fui, pá, essa ideia, não sei o quê, nananana, fui botando. Mas agora, sentar a bunda e escrever um negócio, eu tô pro last minute. Mas a minha mente funciona nisso. Aí eu não sei se a minha mente funciona nisso, ou se eu conto que a minha mente funciona nisso, ou a minha mente teve que aprender a funcionar desta forma porque eu, entende? Uhum. Isso que eu não sei. Mas eu já fiz o teste de fazer umas coisas com mais antecedência e vou te dizer que foi bom também, sabe? Trouxe uma pazinha, mas aí é isso, né? O quanto que também a adrenalina, e voltando àquilo, essa adrenalina meu Deus, eu vou, produzo, produzo, E produzo. enquanto a gente está acostumado, né? Porque essa paz, ela se relaciona com aquela dificuldade que você trouxe, né? Do vazio, que é algo muito estranho pra gente. A gente não está acostumado, né? Quando você perguntou sobre o que está me atravessando, e é totalmente relacionado a isso. E eu acho tão bonito ver a sincronicidade aqui dos nossos encontros, né? Como que ela tem acontecido, né? E eu tô em um estudo, assim, em relação a esse vazio, sabe? É, enfim, então eu vejo que a gente tem uma oportunidade. Então, esse vazio também, eu, eu, eu tô com muitos dias para tirar de férias pendentes, né? E, e eu tava falando assim, eu queria ir para um vazio, assim, sabe? Tirar uns dias e ir para um lugar só comigo mesma, tipo, desligar o celular, botar numa gaveta e nem levar livro, não levar nada, nada. Não quero me distrair. Quero ficar eu e a minha mente e ver para onde ela vai me levar. Não vai ter caderninho, sabe? Não vai ter nada. E eu venho com isso na minha cabeça. Até pensei em ir para um Vipassana, né? Os 10 dias lá de silêncio, porque ali você também não pode levar nada, não tem nada, e seria uma forma de talvez encontrar o que eu quero, né, ali, o que eu estou buscando nesse silêncio, que eu quero mergulhar nesse vazio. E aí foi muito engraçado, porque já tem um tempo que uma amiga é, me fala de uma viagem que ela faz para a Amazônia peruana, para uma tribo indígena que faz todo um trabalho de mergulho e de limpeza, né, não só com a ayahuasca, mas com outras ervas, e eles fazem um trabalho, tem uma, tem, é o casal, né? E a mulher, ela faz todo um trabalho com ervas de limpeza no corpo, ele faz um trabalho com cantos, sabe? Ele te pinta, e essa pintura é uma coisa que ele vai acessando no teu campo, é uma coisa, é super bacana. E aí foi muito engraçado porque ela me mandou, olha, vai ter em julho. Aí eu assim, preciso ir. Tô querendo isso já há 2 anos, não sei o que, eu preciso ir, não sei o que, eu quero estar lá, papapá. E aí eu tô no maior dilema, assim, porque tem um lado meu super querendo ir, e tem um outro lado meu que fala assim, não, você não, você tá cansada, isso é uma dinâmica, sabe? Chegar Rio, Lima, Lima, pegar um avião para ir lá pro meio de uma cidadezinha, sei lá da onde, aí pega o barquinho, vai para não sei aonde, fica uma semana de trabalho espiritual, tipo, é forte, né? E o que eu quero é só silêncio, eu não quero interagir com ninguém.
É, porque eu acho que o grande chamado que tem vindo para mim é muito desse vazio mesmo. É Uhum. desse esvaziar de todas as obrigações, de todos os papéis, sabe? De todas as personagens, né? De tudo. E estar só comigo. E o que que vai florescer disso aí, né? O que que vai vir? O que sou eu, 5 dias, sem absolutamente nada? E é diferente até de um retiro de silêncio, porque um retiro de silêncio que a gente já fez junto tem uma condução, tem um grupo atuando, tem suas regras, né? Tem ali um. Tem isso, tem uma condução, tem pessoas. Mas o que que é esse vazio onde a mente vai dar uma pirada, né? Ou não, sei lá. Mas eu tenho. Eu, eu acho que, independente, né? A gente não sabe o que vai acontecer, Não. mas é uma oportunidade para a gente sentir. Isso que eu tenho refletido, digamos, né? Refletido, vivenciado. E essa é uma oportunidade, né? Uma oportunidade que, de alguma forma, a gente faz de tudo para evitar. Olha aqui, volta na frase, né? Que não é, é a leitura exige silêncio, né? E aí vamos trazer para uma leitura maior, a leitura de nós mesmos. Total. Não é a leitura de um livro, é do Não, nosso livro, sabe? Da nossa e bússola interna. Ela exige da esse silêncio. vida. E não é mais, assim, não é dos silêncios que a gente faz, né? Meditações diárias. O que eu tô falando assim, essa é o vazio prolongado, sabe? Não é um silêncio de uma meditação uma vez por dia ou duas, enfim, que a pessoa faça. É de lidar com aquilo onde você não tem nenhum amortecedor, nenhuma distração, nada, nada. Eu não sei, sabe? Assim, não sei no sentido assim. Na verdade, é até engraçado, porque você vê, eu tô nesse lugar de sentir que eu estou precisando isso e tentando organizar minha vida para ir para isso. Aí o que que surge? As pegadinhas da vida. A puta da viagem da Amazônia que eu tô querendo fazer há um tempão. Aí eu falo, "Pô, são as escolhas e é o lugar. O que que eu quero trazer assim? É do lugar da gente perceber que as distrações, voltando no que a gente estava lá no começo, são milhões de escolhas, são milhões de distrações. Como saber o que que a gente realmente quer e como fazer essa escolha, né? Porque a gente também quer muitas coisas. Como saber, dentre as muitas que a gente quer, não é essa agora que eu vou? E o que, quando na verdade, e ser de uma escolha, de um lugar que é só seu e que muitas vezes pode ir ao contrário de tudo o que dizem, né? Que é muito mais legal de se fazer. Porque o que eu estou buscando nesse silêncio, eu acho que tem um lugar nesse vazio, que não é nem silêncio, é vazio que eu chamo. Porque, assim, é isso, eu sou uma pessoa que leio muito, uma pessoa que eu estudo muito, uma pessoa que troca com as pessoas, uma pessoa que faz terapia, que faço os meus mergulhos espirituais. Mas o que eu estou querendo é acessar uma conversa, uma escuta, uma percepção minha, de um lugar sem tudo isso, sabe? E que ao mesmo tempo tem um lado meu se cagando de medo, sabe? O que que eu vou escutar, né? Ou não vou escutar nada. Tipo,
Mas eu sinto esse pulsar desse convite e acho muito necessário, acho que é muito na contramão de tudo que que a vida se apresenta hoje pra gente, sabe? Com certeza, bem na contramão. E aí eu falo, gente, tô doida, sabe? Doida no sentido assim, pra que que eu vou buscar isso? É, mas eu acho que é buscar essa minha voz primordial, não sei se é essa palavra, mas essa voz talvez que eu Mas algo desconectei, que vem, sabe? Tati, Que eu me desconectei com com muitas outras vozes, com muitos outros barulhos, com muitos outros tem o quê, com um caminho que eu escolhi porque se fez necessário não importa, mas é esse que eu quero seguir, não é? E aí eu sinto que tem essa necessidade de realmente de tirar esses espelhos, sabe? Essa sala de, sei lá, esse tudo aqui. E, e o que me vem é isso, é voltar para essa voz que sai daqui, né? Eu acho, assim, sabe? Do peito mesmo. isso é uma experiência, né? Não é palavrável, né? E eu acho que isso que torna o real, né? Em algum nível, em algum nível. Então, assim, sentir isso, ter aquela vivência própria que resgata essa lembrança. Que a gente, né, de tempos em tempos a gente tem essas experiências. Seja às Sim. vezes num dia maravilhoso, sei lá, eu que gosto de surfar, vou pegar um tubo, nossa, tô ali conectado com essa força, com essa beleza, sem nem pensar, mas tô sentindo, tô vendo o efeito daquilo. Em vários momentos, né? Cada um tem os seus. Uhum. Mas eu entendo o que você está trazendo, assim, tô trazendo assim pelo que eu tô vivendo também, né? Então, trazendo assim por esse prisma. É que é aí que a vida tá. Sabe? Que tem uma força quando a gente encontra esse. Eu gosto de. A imagem que tem dentro de mim é como se fosse um fio bem sutil, que a gente passa e não vê, mas ele está aqui. Mas tem algumas coisas, alguns momentos que a gente, opa, sintoniza. E quando a gente entra nessa sintonia dentro da gente, fica palpável. E essa coisa que se torna palpável, que deixa de ser tão subjetiva, que não dá para explicar, mas tá claro pra gente. Isso que nos bota de novo no eixo, né, de sentir a realidade. E é onde quer que a gente esteja, a gente pode estar depois voltar para qualquer outro lugar, mas assim, aquilo, opa, recarregou, voltou o sentido. Sim. Eu acho que Então, o que você falou agora me trouxe uma palavra que eu estava buscando e não estava vindo. Eu acho que a vontade desse vazio é de silenciar muitos ruídos, sabe? Eu acho que é isso. Eu acho que a gente vive com muitos ruídos e que acabam se misturando com a nossa própria voz, né? Então, os o que que é nossos ruído? pensamentos são uma grande fábrica de ruído. Exatamente. Então, o que que é um ruído da minha Total. mente sobrevivente, né? Minha mente que está
poluída ou está por crenças, né? A mente sobrevivente, que ela repete padrões, porque ela só está ali para fazer sobreviver, né? Então ela poupa, ela economiza, ela repete, ela fica no padrão. Então, o que que é ruído dessa mente e que vai abafando essa outra voz, sabe? O que que é ruído da minha ancestralidade? Vai deixando turva a nossa percepção. É, Da onde está o valor? O que que eu estou é tipo vivendo? como limpar o HD ou limpar, né, ali o celular que está poluído de 30 mil fotos e prints e tudo e tá devagar. Uhum. E aí você precisa dar aquela limpada. Eu acho que essa É, aí é quando ela. Como é que é o termo que eles usam? Alucina. Já aconteceu com você daí alucinar? Você está fazendo prompts e fazendo perguntas e ela começa a dar pane e não, deixa eu falar aqui, envergonhada. você não usa. Não, Eu não sei se é envergonhado. não, alucinar já basta eu. Eu não preciso que ela se alucine, eu já estou alucinada. Não, então, esse é um ponto que eu acho que a gente pode trazer num outro. Esse mundo da inteligência artificial e é, eu, eu me considero uma pessoa que eu tô atrasada nisso, sabe? Eu acho que, assim, eu preciso botar sela nesse cavalo um pouco e dar um... Vai correr sem cela. É, É mais foi natural, sincero. tá bom? Não, com certeza, mas eu preciso, assim, de uma Tô certa forma, brincando. pegar esse cavalo, entendeu? Com sela, Ah, sem sela, agarrada no rabo, sendo arrastada. Eu só não quero ser atropelada pelo cavalo, entendeu? E eu acho que é aham. isso. Hum. É, eu realmente ainda não fui, não entrei nesse mundo. E eu sei que, assim, eu preciso entrar, e aí eu não sei o quanto meu é porque eu não tenho interesse, porque eu tô cansada, porque eu tenho preconceito, porque, sei lá, eu nem sei ainda o que que é, entendeu? Eu ainda tenho que olhar para isso, mas o ponto é o quanto de ruído existe, né, na nossa vida, e se a gente percebe que a gente está abafando a nossa real voz, e ou a gente já nem percebe e está se guiando por esses ruídos, né? Como silenciá-los, como percebê-los. Então, eu acho que assim, o que está vindo de convite para mim é muito esse lugar desse vazio mesmo. Para, me isolar, porque aí eu tiro o ruído externo. Aí vou ficar eu e a porra dos meus ruídos, as minhas eus. Aí eu vou perceber quem são eus reais, quem é só ruído, quem é não sei o quê, entendeu? Uma experiência. Só vai. Tchau, gente. Só vai. Eu fui e não sei como voltarei. Você já foi e nem viu. Ele tá aqui. Deixou aí alucinando. Deixa eu te falar. Você falando, né, de algumas coisas, eu lembrei. Tem um documentário que eu vi uns anos atrás. Talvez ele ainda esteja disponível. Talvez você vá gostar. Eu acho que, não sei se eu vou falar ele certo. É Chapiri, Chapiri. Tem no Hum. Vimeo. É um documentário de uma comunidade indígena, não lembro qual, confesso. E que foi muito interessante, assim. Eu não sou o tipo de pessoa que tem um conhecimento cultural de filmes e tudo mais, né? Tenho amigos que têm, eu admiro, mas eu não tenho. Então, assim, até então eu nunca tinha visto um filme assim. Ele deve ter meia hora, 40 minutos, um documentário, e ele não tem uma fala. E eu não sabia disso. Aí eu tomei meu banhozinho, na época que eu morava num sítio com um amigo. Vou ver o documentário que recomendaram num grupo de amigos e tal. Eu falei, pô, vou ver, maravilhoso. Um filme que fala super bem, pessoas que são referências para mim, comunidade indígena, pô, legal, deve ter uma visão assim bem respeitosa.
né, da visão de mundo deles. Aí fui ver. Aí tô ali, aí 5 minutos. Pô, interessante aqui, diferente. Tá bom. Aí 10 minutos. Cara, Será que eu tô com problema no áudio? é, não tem uma entrevista, não tem, não tem uma fala, assim, e assim, ele é todo conceitual, assim, como se a câmera, a pessoa da câmera, ela vai passando a imagem, como se o tempo inteiro estivesse dialogando com outras dimensões, a Uau, dimensão social, mas também com outras dimensões, até pelo uso de determinadas medicinas e ferramentas que eles usam. Aí 15 minutos eu falei, porra, acho que eu vou dar um pause aqui. Tipo, eu acho que ele tipo, vai ser assim. amigos. Acho que ele vai ser assim até o final, sabe? Só que, foi o ponto, assim, que depois eu vi todo. E quando eu saí, foi uma experiência. E me desacelerou muito. E eu vivi uma experiência. Eu não sei nem dizer o quê. Aham. Mas o fato é que eu vivi uma experiência. Isso foi fascinante. Perdão. Isso foi Saúde? fascinante. É, dialogar com uma outra cultura por um outro viés do que aquele que eu estou condicionado de ouvir um documentário. Mas tem as cenas que você vê, mas você está ouvindo. Porque E aí você... você E é um você universo foi por mais subjetivo, exatamente outras percepções, né? Você usou outras outros pessoas. canais de comunicação, eu digo assim, né? Total. E o efeito que ficou em mim de quietude. Eu saí assim, meio. E o quanto que essa quietude, de alguma forma, é um dos marcos, por exemplo, de sociedades indígenas, Sim. né? Esse outro ritmo, esse outro tempo, que possibilita outras percepções que não a só cognitiva, que não só a visual, que não só da fala. Então, assim, lembrei disso, porque se, né, você está em algum nível querendo um apoio para aquietar, nem que seja um pouco, mesmo que ainda não seja o suficiente, mas acho que é uma possibilidade interessante, sabe? Vou buscar. Eu vou ver se eu acho o te mando também. Tá, E compartilhar contigo um textinho que eu escrevi ontem, que fale. ele dialoga sobre o que a gente está falando aqui. Entre o dito e o não dito, o espaço onde habita o tempo do infinito, da lembrança de si. É preciso espaço para a vida florir. E, como eu falei, eu estou nessa, né? Do tempo, Preciso de do espaço espaço, mesmo. do meio. Você falou assim, né? É o caminho do meio. E aí me veio assim. Esse meio também, ele não é só o meio do equilíbrio, né? Entre duas visões, né? Mas é o meio entre as ações. É aquele tempo da pausa, é o tempo do respiro e que é o tempo da escolha. Que a ação a gente Você precisa já, deixar já também escolheu. decantar, né? Decantar o que foi. Assim, cara, olha Mas pra além do natureza. decantar, entende? Porque na escolha a gente já definiu algo. Mesmo que Sim. seja algo bom, a gente definiu. E esse tempo de poder escolher, ele é um tempo tão rico que a gente valoriza pouco por ser tão reativo. De poder exercer escolha até mesmo para errar. Mas minimamente, ou dentro de um exercício, de poder estar compreendendo aquilo que eu estou escolhendo. Porque isso é uma oportunidade para a gente. Sabe, Ah, que é o crescimento, é a oportunidade da gente estar aqui. A gente está falando sobre vida, sobre viver, sobre experiência, sobre crescer. E tudo isso se faz sobre a percepção de escolhas, de desenvolvimento, de aproveitar. Então, assim, eu tô navegando um pouco nessa experiência, nesse valor, sabe? E buscar.
sei se compreender, se me apropriar, mas assim, uau! E, e isso é simples no sentido de que está à nossa disposição a todo momento. A gente conversando aqui, cada microsegundo, a cada palavra, a gente tem a oportunidade de dar um passo nessa escolha, nessa percepção, sabe? Nem que seja de simplesmente receber. Escolho receber. Tá bom. Então, é isso, assim, tô... Porque isso tá, assim, diametralmente na direção oposta daquilo que a gente está falando, da loucura que o mundo está indo, roubando nosso tempo, roubando nossa atenção, roubando, né, a nossa escolha. E então tá. Então, como que eu escolho estar aqui com a Tati na véspera de um feriado e faço jus a essa escolha que eu estou fazendo, né? Então, Não, e isso você falou, né, também, de que lugar vêm as nossas escolhas, né? Eu acho que tem muito isso, assim, da gente estar nesse processo automático, reativo, muitas vezes sem essa consciência mesmo, de que parte minha, né? Por que que eu estou tomando as escolhas que eu estou tomando? Seguem fazendo sentido? Né? E eu acho que é isso, eu acho que esse tempo acelerado, desses, desses todos convites, que a vida traz, é para a gente se afastar mesmo da gente, da nossa percepção, do nosso autoconhecimento, desse lugar consciente das nossas escolhas e a gente ser cada vez mais usufruto de um sistema. E aqui eu não estou falando de política, eu não estou falando de nada, não. Eu estou falando mesmo de um sistema que é para a gente ser boiada, para a gente acordar já na adrenalina, fazer, fazer, consumir, consumir, fazer, consumir, né? Tipo, e, e entrar nessa espiral e nesse ciclo e a vida, quando você vê, você fala, cara, e aí? Então, acho que os que conseguem, né? E eu me incluo, assim, eu acho que a gente sai muito dessa, dessa produção, assim, né? Eu me vejo presa em algumas coisas, mas me vejo rebelde, né? Como a gente estava falando em outras, me vejo tendo escolhas conscientes de tipo, cara, isso me conecta ou me afasta do que eu quero, do meu eu mais consciente, sabe? Eu acho que é o tempo inteiro muito também dentro desse lugar, né? Essa coisa de escolha me toca muito, porque eu falo, cara, a gente é escolha momentânea, o tempo inteiro, mesmo a gente não sabendo o que a gente está escolhendo, a gente está escolhendo. A gente está escolhendo qual é a energia que atravessa a gente está escolhendo, né? A gente pode escolher como eu quero que meu dia seja, né? Se alguma coisa chega, eu que estou sendo ativado o tempo inteiro pelo trânsito, lá o que for, eu escolho se isso vai guiar o meu dia ou não, se isso vai me fazer mal ou não. Mas para isso a gente precisa estar atento, né? A gente precisa se conhecer, a gente precisa estar presente, a gente precisa ter tempo. São todas essas coisas que a gente vem falando e que estão roubando, né? E que a gente está deixando de ser roubado. com a porta aberta ali atrás, deixando fugir pelo ladrão. Mas não aqui abrimos, né? Aqui, vai lá, vai, vai, vai. É, mas, puta, são muitas camadas, sabe? Eu acho que isso aí vai virar um corte da vinheta, essa sua fala. São muitas camadas. Enquanto vem a musiquinha ali da vinheta, tá, tá. Então vai É ter porque agora a gente está se profissionalizando. muitas camadas. Que a gente imitava um amigo nosso.
A gente fazia a vozinha dele assim. Ai, são muitas Acho, camadas. acho, Ai, acho são muitas muitas camadas. camadas. É, Acho muitas camadas. Ah, é isso, meu é amigo. Não sei isso. se eu tenho mais algo para trazer hoje, não. Não, tá good. Tá good. Tô. Abri portinhas, abri portinhas. Vou deixar aqui minha cabeça aberta com algumas coisas, né? É, é Tu tá isso. bem ou também abriu portinhas aí? Não, tô bem. Tô bem. Eu tô com as minhas portas abertas aí, mas tô As bem. portas já estão escancaradas, minha Mas tô filha. Que bem. porta aberta? Não tem nem uma porta. Arranquei a porta. Porta. Que porta? Não tem porta nenhuma aqui. Sou um portal. Sou um portal arrombado pela vida. Exatamente. É, vamos fazer então o nosso momentinho, amiga? Pra gente. Vamos, uma respiração profunda e vamos. Vai lá, você puxa, hein? Então tá. Na medida do possível, alinha seu corpo. Repousa as mãos sobre as pernas. Relaxa seu corpo. Fecha seus olhos. Na expiração, solta qualquer tensão que ainda possa estar aqui. Ok. Ai, É isso, amiga.